Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos continuar a estudar as operações com frações. Na última aula, a gente estudou soma e subtração de fração e também a multiplicação de frações. Hoje nós vamos dar um foco na divisão de fração. Mas antes, a gente precisa entender um conceito muito importante, que é sobre a fração inversa. Entender o que é fração inversa é critério fundamental para a gente poder resolver divisão de fração. E você vai perceber que a divisão de fração não é nada complicado, só precisa entender bem o que é a fração inversa, tá bom? Então, venha nessa comigo. O conceito de fração inversa é bem simples. O nome já fala muita coisa pra gente. Inversa, a gente vai inverter. Mas inverter quem? Inverter os números que estão na fração. A gente tem o numerador e o denominador, então a gente vai simplesmente mudar eles de posição. Como assim? Observa só, se eu tiver a fração 3 sobre 4, 3 quartos, o 3 está sendo o meu numerador, o 4 está sendo o meu denominador, certo? E o que é que vai acontecer na hora da fração inversa? Eles simplesmente vão inverter de lado. O 4 que está embaixo vai para cima, o 3 que está em cima vai para baixo. Simplesmente isso. Acabou a história. Fração inversa é simplesmente trocar a posição do numerador com o denominador. Ok? Vamos ver um outro exemplo. 5 sobre 7. Como que eu posso fazer a fração inversa de 5 sobre 7? Simplesmente trocar eles de posição. O 7 vai para cima e o 5 vem para baixo. Pronto. Somente isso. Mas e quando a gente encontrar um número natural? Por exemplo, eu tenho o número 7. Eu posso fazer uma inversa dele porque não tem ninguém ali embaixo para trocar. Na verdade, tem. Não esqueça que todo número natural é como se fosse uma fração com o denominador 1. Por quê? Porque a fração, lembra que é o número de cima dividido pelo número de baixo? Se eu dividir 7 por 1, vai continuar dando 7. Então não vai mudar nada. Todo número natural é uma fração com o denominador 1, certo? Mas ele nem sempre vai precisar aparecer, ele fica lá escondido mesmo, certo? E agora fica fácil de determinar a inversa desse número aqui, né? O que eu vou precisar fazer? Como eu sei que tem o 1 escondido, eu só vou trocar. O 7 vem para baixo e o 1 vai lá para cima. Pronto, simplesmente. Vamos fazer mais uma só para garantir? Se eu tiver, por exemplo, o número 10, como é que eu faço a inversa? Você deve perceber que ali tem o número 1 escondido, certo? E agora eu vou fazer o quê? O 1 vai para cima e o 10 vai para baixo. Pronto, acabou a história. Simplesmente isso. Quando tiver uma fração em si, é somente trocar a posição. Agora, quando tiver um número natural, é só não esquecer que tem um 1 ali embaixo. E depois disso, é só fazer a troca. O 1 vai para cima e o número natural vai para baixo. Para fazer a divisão, a gente vai encontrar alguns casos diferentes, tá? E é preciso entender a diferença entre eles, mas a ideia vai ser muito parecida. Aqui a gente vai fazer a seguinte questão. Uma divisão de uma fração por um número natural. Como assim? Imagina que a gente tem uma pizza, tá? Que já foi comida a metade dela, certo? Aqui a outra metade já foi, ok? É metade de uma pizza. E essa metade da pizza vai ser dividida entre 3 pessoas. Certo? Metade da pizza dividida por 3 pessoas. Ó, fração dividido por um número natural. Eu tenho a fração, que é a metade da pizza, dividida entre 3 pessoas, que é o número natural. Como é que isso fica? A metade de qualquer coisa é sempre essa fração aqui, ó. 1 sobre 2, tá? Metade de qualquer coisa é 1 sobre 2. A gente vai dividir, tá? Ó, dividir, sinal de divisão, entre 3 pessoas. Como é que eu vou fazer isso? Seguinte, toda vez que a gente fizer uma divisão de fração por um número natural, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar aquela fração pelo inverso do meu número natural. Como assim multiplicar, professor? A gente não está fazendo divisão? Sim, mas essa é a forma que a gente deve fazer, tá bom? A gente vai multiplicar a minha fração pelo inverso do número natural. E a gente já aprendeu a fazer o inverso, não é? E também a gente já sabe multiplicar frações.
Então, como é que isso vai acontecer? Eu vou repetir a minha fração. Lembra? Multiplicar essa fração pelo inverso. Então, aqui eu posso colocar o sinal de multiplicação. Quem é o inverso de 3? Vamos fazer aqui do lado rapidinho. O 3 é como se fosse 3 sobre 1. O 1 está lá escondido. E o inverso é só trocar. O 1 vai lá para cima e o 3 vem para baixo. Pronto, ó. Peguei a minha primeira fração, coloquei a multiplicação e agora eu vou colocar aqui 1 sobre 3. E a gente já sabe multiplicar, né? Como é que vai ser feito? Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Isso vai me dar quanto? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. Pronto. Simplesmente isso. Não tem mistério, não tem segredo. Vamos fazer mais uma continha aqui, só para a gente ficar caprichado. Eu vou ter, então, 3 sobre 4 dividido por 5. O que eu vou precisar fazer? Multiplicar a primeira pelo inverso do número natural. Eu vou repetir a primeira, então, 3 sobre 4, multiplicar pelo inverso do número natural. Eu tenho 5. O inverso de 5, a gente já pode até fazer direto. Vai ser 1 sobre 5. É sempre assim. O número natural fica embaixo e o 1 fica lá em cima. Agora é só multiplicar. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 3 vezes 1 vai dar 3. 4 vezes 5, então vai dar 20. Simplesmente isso, tá bom? Outro caso que a gente pode ter é dividir o número natural por uma fração. Como assim? Eu posso ter 2 dividido por 4 sobre 3. Como é que eu resolvo isso? Eu vou inverter o número natural? Não. Quando a gente divide, a gente sempre faz a inversa do que está atrás, tá? Quando a gente divide, a gente sempre faz a inversa do número ou da fração que está atrás. No caso aqui, como é 2 vezes 4 sobre 3, o que a gente vai precisar inverter vai ser o 4 sobre 3. E isso a gente já aprendeu a fazer. Então, como isso vai ficar? A gente vai pegar o 2 e multiplicar, lembra de trocar essa operação, pelo inverso da fração. O inverso de 4 sobre 3 é somente trocar. Então, vai ficar 3 sobre 4. Ok? E agora, como é que eu multiplico isso aqui? Lembra que o número natural é como se fosse o número 1 ali escondido, embaixo? Então, eu vou multiplicar da mesma forma. Numerador com numerador e denominador com denominador. 2 vezes 3 vai dar 6. 1 vezes 4 vai dar 4. E aqui eu posso até fazer uma simplificação. Eu posso dividir por 2, eu posso dividir por 2. Então, eu vou ter 3 sobre 2. Para terminar, a gente vai dividir uma fração por outra fração, tá? Mas o processo vai ser exatamente o mesmo. A gente vai pegar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, tá? A primeira parte a gente sempre repete e a segunda a gente inverte e faz a multiplicação entre elas. Vamos ver só. Eu tenho, então, 3 sobre 2 dividido por 5 sobre 2. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar a minha primeira fração, 3 sobre 2, e multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda é 5 sobre 2, eu vou ter que trocar elas de posição. O 2 vai para cima e o 5 vai para baixo. E agora eu só multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. 3 vezes 2 vai dar 6, 2 vezes 5 vai dar 10. E eu também posso simplificar. Eu posso dividir por 2, eu posso dividir por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3 e 10 dividido por 2 vai dar, então, 5. Tá bom? Outro caso que a gente pode fazer, 7 sobre 9 dividido por 3 sobre 8. Como é que eu vou fazer? A primeira fração eu sempre repito, 7 sobre 9, e eu vou multiplicar, lembrar de trocar o sinal, pelo inverso da segunda. É 3 sobre 8? Qual que é o inverso? É 8 sobre 3, certo? E agora eu só multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. 7 vezes 8, eu vou ter então 56. E 9 vezes 3 vai dar então 27. Simplesmente isso. Não esqueça.
sempre a gente vai precisar inverter a segunda parte, certo? A primeira eu mantenho, mesmo que seja fração ou número natural, mas a segunda eu inverto. Se já tiver fração, é só trocar. Numerador vai para cima, denominador vai para baixo. Agora, quando for número natural, lembra que o inverso é o quê? É como se fosse 1 ali embaixo e vai ficar 1 sobre 3. O 1 vai para cima e o 3 vai para baixo. A aula de hoje é simplesmente essa, bem rapidinha, tá bom? Só para complementar o assunto da aula passada. Não esqueça de fazer os exercícios, caprichem e bons estudos!